Eu quero falar com os irmãos, com a igreja, sobre um tema muito conhecido já, mas esse também abrange nesse tempo da época do Natal. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de São João. Já introduzi um pouco sobre o tempo que nós estamos. O tema que nós vamos falar é a graça de Deus. Nunca conseguiremos chegar ao fim de falar da graça de Deus, mas sempre ter um aspecto básico é sempre muito importante. Ter um pouco de conhecimento básico da graça, irmão, nos ajuda a nossa caminhada cristã. Amém? Amém. Então convido os irmãos para abrir as Bíblias no livro de São João, capítulo 3, versículo de número 16. Palavra que já os irmãos conhecem de cor e salteado. Amém. Diz assim a palavra de Deus neste texto. São João capítulo 3, versículo de número 16. Lindo esta palavra. É mesmo para esses dias. Amém? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Até aqui, amados. Amém. Amém. Vamos orar. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua bendita palavra que nos conforta, que alimenta a nossa alma. Obrigado, Deus, por esta oferta, por esta dádiva maravilhosa de entregar o teu único Filho para que nele possamos ser salvos e perdoados, purificados dos nossos pecados. Obrigado por este presente, Deus, do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra aqui diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, aqui nós vemos que Jesus é o maior presente de toda a humanidade. É verdade que nessa altura as pessoas estão preocupadas também em comprar alguns presentes para dar às pessoas queridas, aquelas pessoas que marcaram as suas vidas, mas nós devemos saber que o maior presente que nós temos, o maior presente que alguma vez foi dado à humanidade é Jesus Cristo. Amém? Então, e nós estamos nesta graça, e Jesus Cristo ele foi entregue por todos nós, é uma dádiva graciosa para a humanidade, e logo a palavra diz, quem crê nele, aleluia, e não é obrigação, mas essa prenda ela foi dada, e eu devo crer, e logo se eu creio nele, eu não vou perecer, e por conseguinte tenho a vida eterna, amém? E vejam, aqui a Bíblia nos deixa bem claro que Deus não tem prazer de condenar ninguém. Eu tenho dito sempre, ninguém constrói uma casa, nunca vi isso. Nem alguém vai no arquiteto pedir assim, eu preciso uma casa nesses metros quadrados e divisões assim, e depois também, dentro dessas divisões, também tem um lugar que é chamado cadeia para a família. Eu nunca vi isso. Toda gente, amém? Toda gente constrói a casa com divisões, mas não há nenhum lugar de castigo. Eu penso que Deus também fez a humanidade sem criar condenação.
Amém? Por que que uma família construi uma casa que não põe nenhum compartimento que é considerado como cadeia? Porque não pensa em castigar ninguém dos filhos. Amém? Eles pensam somente em educar e amar os seus filhos. Amém? O que que vai levar alguém, provavelmente dos membros dessa família, para a cadeia? Não é os pais que querem condená-lo. É a sua própria escola da sua conduta. Então logo isso transmite para nós também que Deus nunca teve prazer algum na vida dele, na criação da humanidade, em condenar a sua própria criação. O que nos condena será a nossa própria escolha de aceitar ou rejeitar o Salvador. Irmão, vejam, no versículo 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio de Jesus. Aleluia. Então Deus não tem prazer em condenar a mim nem a você. Aleluia. O que vai condenar a minha vida é as minhas próprias ações. O que vai me condenar é a minha própria escolha. Não é porque Deus quis que eu fosse condenado, irmão. Pois vem no 18. No 18 diz: quem nele crê não é condenado. Aleluia. Quem nele crê não é condenado. Porque quem não crer o nome do Filho já é Amém? Por que que sou condenado quando eu não creio em Jesus Cristo? Quando eu não creio em Jesus Cristo, logo estou a dizer: eu quero viver a minha própria vida. E quando eu vivo a minha própria vida, eu estarei a obedecer muito mais à vontade da minha própria carne. E nem sempre a vontade da nossa própria carne ela é benéfica. Louvado seja Deus. Enquanto aceitamos Jesus, encontramos um padrão de vida que nos conduz por um caminho da justiça e paz. Amém? Então, meus amados, eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. Amém? E o texto que nós lemos, sem dúvida, revela a graça de Deus em ter nos entregue o seu único Filho para que nele fôssemos salvos. É graça. Amém? Portanto, a graça de Deus é um fator imprescindível da salvação eterna. Não há nada que possamos fazer, ser ou fazer, de alguma maneira, possa substituí-la. Ela é infalível. A graça de Deus não é que eu tenho que fazer, ser ou fazer, porque ela já é infalível, ela já foi concedida por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa graça é cheia do amor de Deus. Amém? A graça é mais que suficiente para salvar e restaurar o pecador das garras do pecado, irmãos. Aleluia. E essa graça é algo que eu não mereço, é algo que não tenho por merecer, mas é por via da bondade de Deus. Amém. A graça é um favor imerecido. Por que é imerecido? Aqui a palavra deixou bem claro quando diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho. Aqui, irmão, a Bíblia não diz que Deus amou tanto. Vou falar. É por isso que na sexta-feira eu disse, irmãos, a pergunta que a nossa querida Rafaela fez aqui no culto de sexta-feira, e eu disse que é uma pergunta muito importante de saber responder. E a pergunta foi: quem é você? Amém? E o facto de nós não sabermos quem somos nós é a razão pela qual nós muitas vezes ficamos pelo caminho da vida. Caímos. Porque eu não sei quem eu sou. Enquanto não receber elogio dali para lá, eu penso que a minha vida não vale para nada. E eu, em vez de andar assim com a cabeça erguida, eu vou andar assim, encurvado. Ninguém gosta de mim, ninguém me aprecia. Porque estou esperando que as pessoas é que possam me dar, que possam me dizer quem eu sou. As pessoas é que possam me dar o valor. Não.
Desde que eu sei quem eu sou, irmãos, eu não vivo dos favores favor que vem da esquerda para a direita, porque eu sei quem eu sou. Quem é que você é? E a nossa irmã respondeu: você não vai dizer que eu sou pai, tudo bem. Você não vai dizer que eu sou médico, tudo bem. Você não vai dizer que sou engenheiro, tudo bem. Mas quem é você? Você encontra a resposta. Você é filha e filho de Deus. Amém. E quando você sabe que você é filho de Deus, amém? Irmãos, ainda que alguém te chama que você não é tão bonito assim, você não fica caído com isso. Você deve saber, eu sou filho de Deus. Amém. Deus é que sabe como Ele me fez. Amém. E nós às vezes caímos, ficamos, ou às vezes deixamos também de ir na igreja, porque eu não fui bem saudado. Ai, irmão, é bom ser saudado, eu sei isso, dói quando alguém passa por nós sem nos cumprimentar, mas muito mais do que isso, é saber que você vai na casa de Deus, por Deus, não vai por casa de alguém. Se alguém não te cumprimentou, Jesus já te deu o abraço antes, quando você acordou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, uma das coisas que eu posso te aconselhar, quando alguém passou por você e não te cumprimentou, você não espera que ele venha outra vez. Vais depois atrás dessa irmã, desse irmão. Irmã, está tudo bem? Amém? E você foi curado já, você também curou. Então não fica aí, não, vou ficar em casa, não vou mais. Amém? Irmãos, a graça de Deus é algo imerecido. Amém? Paulo diz em Gálatas 5:4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Amém? Aleluia. O que é isso, querer se justificar pela lei? Paulo diz, num dos seus livros, diz que a lei mata, mas o amor edifica. O que é isso? Você procurar ser justificado pela lei. Amém? No campo espiritual isso é muito fácil. Essa ideia de pensar que Deus, eu estou a ser um bom crente porque quando eu não mostro, eu tapo todo o meu corpo. Eu estou a ser bom crente porque eu consigo jejuar 2 meses. Eu estou a ser bom crente porque eu, quando oro não sei quanto tempo. Você está querendo se justificar pela lei. Você está querendo dizer que eu sou crente, sou o melhor crente, porque eu faço aquilo e aquilo. Irmão, isso é mentira. O que você faz, você deve fazer pela graça. Eu não estou dizendo que você vai deixar de orar. Eu não estou dizendo que você vai deixar de jejuar. Mas nunca pense que o teu nível do cristianismo é medido por aquilo que você está fazendo. Isso é lei. Você está pautado na graça de Deus. É daí que a Bíblia diz que aquilo que nós consideramos como ato de justiça diante de Deus, diz que é como trapos de imundícia. Significa que eu não consigo convencer a Deus pelas minhas ações. Não consigo. Amém? É por isso que o povo judeu se considera que está no nível, se ele cumprir não sei quantas leis, de mil não sei mais quanto. É por isso que depois eles confrontaram a Jesus. Então Jesus, porque eles sabiam, e eles confrontam Jesus. Jesus, nos diz o primeiro mandamento. Porque eles estavam dentro da lei deles que para ser um bom judeu tem que cumprir esses 2000 mandamentos. Então eles confrontam a Jesus. E Jesus resume esses mandamentos da lei deles só por 2 mandamentos. Ele disse, vocês querem saber o primeiro mandamento? Tudo bem. E Jesus, ele não somente ouve aquilo que nós dissemos, ele sabe aquilo que ficou lá dentro. E Jesus sabia que eles estavam a medir a capacidade de Jesus. Agora vamos ver o que é que ele vai nos responder. E Jesus disse, primeiro mandamento, amas a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amém? Segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles ficam de boca aberta. Estamos a esperar que ele havia de dizer, não, o meu mandamento é o 11º. O meu mandamento é o 2º. Ele diz, o maior mandamento, ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O 2º, ama.
ama a irmã Jaqueline como você mesmo. Então a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo logo, quem se ama a si mesmo não quer prejudicar. Amém? Então logo agora eles ficaram atônitos, sem saber o que questionar a Jesus. Porque resumiu todo aquele montão de mandamentos em duas coisas. E depois Jesus completa, quem cumpre esses dois mandamentos, cumpriu toda. Amém. Aí nós vemos a diferença. É por isso, irmão, a Bíblia nos convida a não nos justificarmos pela lei. Quem se justifica pela lei, ele separou-se de Cristo, ele caiu da graça. E vamos chegar lá, também a atitude da lei, dentro do meio cristão. Amém? A palavra graça veio do latim, gratia, que significa favor, mercê, estima, benevolência. Sendo assim, ela é a misericórdia de Deus. Aleluia. A graça de Deus é a sua misericórdia. Amém? A misericórdia de Deus não apenas revelada, mas dada ao ser humano. Amém? A graça de Deus ela não está somente revelada, como nós acabamos de ler aqui, irmãos, que Deus deu seu Filho. Ele revelou, mas também deu à humanidade, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que fomos salvos por efeito da manifestação da graça. O que significa isso? Ninguém salvou-se por praticar as boas obras. Nós fomos salvos pela manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus. Que nós não temos a participação nisto. Ninguém tem a participação na graça porque ela foi dada pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nada de definitivamente nós que possamos fazer para merecer a graça de Deus. Amém? Irmão, você não tem que fazer tanta coisa para merecer a graça de Deus. Irmão Lucas, estás a falar alguma coisa fora do contexto? Não. A Bíblia diz que quando eu creio em Jesus Cristo, logo a sua graça me alcança. Então eu não tenho que... nós lá em Angola temos, aqui ao contrário de Portugal, a Fátima. Nós em Angola, eu não conheço, o irmão talvez conheça, deve conhecer, porque é quase na região dele. Nós lá temos a senhora Mushima. Mushima, no idioma de Angola, é coração. É na senhora coração. Lá em Portugal, a senhora Fátima. Amém? Então os católicos lá em Angola têm uma altura que eles fazem aquela peregrinação para ir na senhora Mushima, para pedir as bênçãos para o ano de 2020, para pedir a bênção para a família. Amém? Tudo isso. Em Portugal, claramente, também as pessoas vão até a Fátima, não é? Mas, e nós não precisamos isso. Amém? Nós precisamos em crer em Jesus. Não precisamos ir em determinados lugares para nós alcançarmos a bênção. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E logo quando nós cremos nele, ele completa a sua obra. De como nós podemos receber a graça de Deus. Ela nos é dada mediante o arrependimento sincero. Há uma condição de receber essa graça. Amém? Ela é dada mediante o arrependimento sincero, o reconhecimento da morte de Jesus e a sua ressurreição. Amém? Como propiciação para os nossos pecados. A graça não pode ser conquistada por mérito. Fica bem isso, claro. A graça não pode ser conquistada pelo mérito. Irmão, precisamos compreender isso. Que a graça não é conquistada pelo mérito. Ela é conquistada pelo nosso arrependimento. Por que nas igrejas, por vezes, está cheio de conflitos? É por a explicação é simples. É o facto que nós esquecemos que aquilo que nós somos é por intermédio da graça, então começamos a nos medir dentro da nossa convivência cristã em níveis espirituais. Eu sou mais, aquele é menos, aquela coisa.
E logo isso nos dá a entender que nós não estamos a entender a capacidade da graça. Porque a capacidade da graça, a medida da graça, ela não faz ninguém superior, não faz ninguém inferior. Tá bem? Então toda essa ilusão de pensar que eu sou mais, é tudo. Vou falar para vocês, irmão. Tudo ilusão. A graça não tem níveis na casa de Deus. A graça não tem níveis na vida do cristão. A graça é dada meramente pelo arrependimento sincero, dizendo: eu me entrego a Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou seguir a Jesus como meu Senhor, eu vou seguir Jesus que vai me aperfeiçoando dia após dia. Aleluia! Porque às vezes, enquanto nós pensamos que eu sou mais que a irmã Terezinha, porque eu já estou muito mais aperfeiçoado. É mentira isso. Nós precisamos todos os dias dessa graça do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu vou dizer para você, querido, você não é inferior a algum pregador famoso do mundo, não. Aquele pregador famoso, o mesmo selo da graça que ele tem, é o mesmo que você tem. Aleluia. Não tem, amém? E você deve se lembrar que ele pode até perder aquilo que ele declara, porque se ele se esquece que tudo aquilo que ele faz é por seu próprio mérito, ele cai da graça. Ele vai entrar na lei. Mas nós precisamos ficar na graça de Deus. A graça não pode ser conquistada, amém? Pelo mérito. Como eu faço para Deus, como eu trabalho para Deus, eu penso que eu estou acima da média. Não, nós estamos na mesma dependência da graça do Senhor. E essa graça não se conquista pelo mérito, mas está na disposição de todos nós, como um favor, benevolência. Ela é uma manifestação do grande amor de Deus para nós, tá bem? Por isso que nós acabamos de ler aqui que Ele amou o mundo e deu Jesus. Portanto, é por aí, nada pela lei. Pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Embora o ensino de Jesus Cristo revele, mas muitos elementos legalistas foram introduzidos no nosso meio. Agora os irmãos vão me perguntar: o que é isso, o legalismo? O legalismo é a grande guerra que está dentro das igrejas. E ela, por mais que a Bíblia nos revela a ação da graça de Deus, mas também na caminhada do cristianismo, o legalismo entrou dentro do ensino, dentro da convivência cristã. Amém? Vou-vos dar um exemplo do legalismo que está dentro das igrejas. Quando você escuta uma igreja que diz assim: a mulher, se não amarrar o véu, ela não pode orar. É legalismo. Bom, a irmã, essa saia que ela vestiu não pode subir aqui em cima. É legalismo. Na igreja, as irmãs não devem dirigir o culto nem pregar. É legalismo. E tantas outras coisas. Fazer aquilo tem que ser desta maneira e ou desta maneira. Também é legalismo. Mas essas coisas estão dentro da casa de Deus. Isso causa conflito. Isso causa problemas. Amém? É por isso que os irmãos veem por que existem tantas igrejas. A resposta é simples. É por resultado do legalismo. Aquela igreja que diz que toda irmã tem que ter cabelo até aqui atrás. Se entrar alguém que não tem, então não é cristão. Então não é obediente. E depois aqueles que se sentem que não são bem aceitos naquelas igrejas, não tem que ter cabelo até aqui em cima, então procuram ter outro lugar. Outro legalismo também que está dentro da igreja. Se você não pôr gravata, fato, você não pode pregar. É legalismo. Porque nós pensamos certas coisas que Deus ele vai se revelar através da nossa aparência física.
ou em toda a nossa regra. Agora, a única coisa que eu conheço, que eu sei, sempre que nós temos temor dentro dos nossos corações, nós procuramos se apresentar nos lugares de Deus com a maior reverência. Amém? Porque o que a graça de Deus faz? A graça de Deus, ela trabalha de dentro para fora. E aquilo que está dentro de nós reflete fora. É por isso que a Bíblia diz que não pode a mesma fonte sair água doce e água salgada. O que isso que significa? Se eu digo que eu recebi Jesus Cristo e ao mesmo tempo eu falo de qualquer maneira, alguma coisa não está certa. Se eu digo que Deus está em mim, mas eu trato de qualquer maneira, assim como me convém, alguma coisa não está certa. Porque a Bíblia diz que na fonte de água doce não pode sair também água amarga. Yeah? Então, irmão, a regra, nós estarmos aqui, e é por isso que eu disse, eu quando vínhamos de Hagen, entramos numa conversa entre a irmã Benilde e o Patrick. A irmã Benilde, ela falou sobre aspectos, às vezes, que se vê hoje nas igrejas. As pessoas entrar na igreja, ficar dentro das igrejas com chapéus e tudo isso. E ela perguntou-me qual é o meu conceito. Eu disse, bom, primeiro eu não vou tomar isso como doutrina. O que nós aprendemos, talvez hoje em dia já não, o que nós aprendemos lá no nosso país, eu quando vou a alguma repartição, a partir da escola, eu quando chego com um chapéu, quando ponho o pé dentro da sala, o chapéu fica. Nós aprendemos assim. Aprendemos assim. Eu quando vou numa instituição bancária, se venho de chapéu, o que nós aprendemos, quando eu vou falar com o gerente do banco, eu tiro o chapéu. E quando terminar, e eu sei que hoje talvez não é assim, mas então eu não posso tomar isso como questão doutrinária, é uma questão de educação. Então eu sei logo que dentro da casa de Deus não vejo Deus, mas o propósito de estar na casa do Senhor, eu sei que estou diante de Deus. Então logo isso chama a atenção de me apresentar com o maior respeito possível diante de Deus. Yeah? Diante de Deus. Então logo isso abrange tudo. Eu disse, olha, eu nunca vi quando se fala que um presidente vai chegar, vai ter diretamente com aquelas pessoas, eles o recebem de pijamas e outras coisas. Nunca vi isso. Eles procuram dar o respeito à pessoa que vão receber. E a minha outra resposta também foi, irmão, eu fico tão cansado das pessoas perguntarem como se vestir na igreja. Eu disse, fico tão cansado disso, porque eu nunca vi nenhum debate as pessoas discutir como é que eu vou na praia. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi nenhuma discussão de dizer como é que eu vou no casamento. Nunca ouvi isso. Mas quanto à igreja, irmão, eu escuto constantemente. Por quê? Amém? É preciso saber que quando você vai na casa de Deus, você vai diante de Deus. Amém? Então, se apresentar de uma forma mais adequada. Porém, não há regra que tem que ser de gravata. Tem que ser assim. Não. Uma regra. A Bíblia só nos chama duas coisas que a Bíblia chama. Decência e pudor. Pudor é tudo aquilo que está dentro de uma boa regra. Amém? Louvado seja Deus. Amém? E então eu não consegui dar a resposta ao caso. Eu disse, hoje eu vejo também concerto chamado gospel, né? Concertos gospel, que os cantores cristãos, outros, o chapéu virou para ali, outro virou para lá. Não tem problema. Eu sempre para Deus, quem sou eu para julgar? Mas pelo menos eu não me sinto assim. E então, o meu conselho, a minha resposta, você deve se apresentar em todo lugar da maneira que você se sente bem. Amém? Porque não deve fazer algo
por alguém. Você deve fazer assim porque você gosta de estar assim. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Continuando, irmão. Vou concluir. Amém. Portanto, dentro das igrejas, também o legalismo tem se introduzindo, carregando. Vou entrar mais na parte do legalismo. Irmão, eu às vezes sou perguntado assim, o fulano de tal pode louvar lá em cima? A resposta seria não. Não. Mas agora pergunto, o louvor é só aqui? Ou quando vocês estão sentados aí, vocês também louvam? Eu não sei a lógica onde está. Eu digo, aqui não. Mas aqui a pessoa pode louvar. Você já entrou na consciência? Como é que você separa essas duas coisas? O que é isso aqui? Você que está chamando de altar. Você e eu. Estou chamando isso de altar. Mas isso não é verdadeiramente o altar de Deus, isso aqui. Porque nós, o irmão Antônio, mas irmão, é que tentamos subir um pouco mais. Sabe o que está embaixo aqui? É madeira. E só faz o maior altar, meu querido. Sabe qual é? Pela esquerda. Aqui. Esquerda, né? O maior altar de Deus é o teu coração. Eu posso estar aqui hoje em cima. Quem garante que o meu altar está bem? Ninguém. E eu digo, e a minha resposta sabe qual é para essa pergunta? Ele pode louvar. Quem vem na igreja vem para louvar. O verdadeiro louvor não é aqui. Não, o verdadeiro louvor é cada um aquilo que você está dando a Deus. É por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, se alguém diz que vai cantar, eu digo, você se examinou? Vai. A responsabilidade de quem? É de você ir. Por isso, e se porventura eu saiba alguma conduta não muito adequada, de qualquer que seja, eu não tenho que proceder logo ao julgamento. A única coisa que eu devo fazer é orar a Deus para que Deus convença a minha irmã, o meu irmão, dos seus pecados. Só aí. Mas agora chegar assim, irmão, você não pode nascer hoje. Você sabe a ferida que você deixa no coração daquela pessoa? Amém? Grandíssimo. Mas se você souber, e você vai no teu culto, você vai orando para esta pessoa, para que o Espírito Santo convença dos seus maus caminhos, tarde ou cedo, você vai ver que essa pessoa vem. Eu preciso de tratar da minha vida. Sem que em algum momento você magoou. Por que eu digo isso, irmãos? É preciso ter muito cuidado para que você não seja muleta de ninguém. Há muita gente que sai da igreja, não dá conta das suas fraquezas. Está culpando. Eu deixei de ir da igreja porque não trataram bem a comida que eu levei para aquela festa da igreja. Já não vou mais. Sabe qual é a muleta? Porque a muleta é o irmão Lucas. Já não vou mais na igreja. Não, você não aceita isso. Você ora para a pessoa. E Deus tem todo o poder para convencer cada um de nós dos seus pecados. Nós fomos confrontados uma vez por regras. Uma morena, desculpa, não vou citar. E nós não sabíamos. Mas nesse dia a pessoa que me traduziu-me no púlpito também como eu. Mas naquela igreja nem todo mundo deve pregar aqui. Aquele que não é bem conhecido o seu padrão, ele há alguém que deve pregar aqui embaixo e alguém deve pregar aqui em cima. Nós não sabíamos, a pessoa que me traduziu também subindo. Mas mais tarde fiquei a saber que aquilo agrediu o padrão daquela congregação. Né? Agrediu o padrão daquela congregação. Então, eu quando fiquei a saber isso, não gostei. Não repudiei, não gostei, porque a minha tradutora, o meu tradutor, não julgo ele inferior a mim.
Amém? Ele tem o mesmo nível da graça que eu tenho. E talvez até o meu tradutor possa estar em melhores condições espirituais do que eu que estou a pregar. Então, mas são regras. Amém? Mas, irmão, isso é tudo legalismo. Eu quero dizer que o verdadeiro altar não é aqui em cima, não. O verdadeiro altar de Deus é o coração de cada um de nós. Amém? Então, algo que nós podemos pôr em ordem, amém? É o altar de Deus na nossa vida. E depois, quando colocamos o nosso altar em ordem, então logo que chegamos aqui também o nosso altar está limpo. Amém? Louvado seja Deus. Amém. E eu por vezes vejo também irmãos com aquele tanto respeito, se você chama para vir, eles têm assim um receio de dar um passo aqui, um passo em cima. É bom, claro, mas acredita isso. Isso aqui nada mais faz diferença de ter uns centímetros, a não ser a madeira. Isso é madeira. Está bem? Está bem? Isso é madeira. O altar verdadeiro é o meu coração. Amém? Louvado seja Deus. Conclusão. A graça de Deus não se manifesta de forma exclusiva. O que é isso, forma exclusiva? Amém? A forma exclusiva é pensar que nós é que somos a verdadeira igreja. Nós é que somos a verdadeira denominação. Amém? Eu já contei por várias vezes um caso. Eu tenho uma colega que está numa igreja que leva muito legalismo a sério. O que é isso, o legalismo? Primeiro, eles entendem que ser bons crentes tem que cumprir aquele mandamento de Moisés que Deus deu a Abraão, se multiplicar. Eles fazem 10 filhos, 15 filhos. Amém? Louvado seja Deus. E para ir à igreja, as saias das irmãs, nem preciso mais aspirar aqui o chão, porque as saias elas vão limpando. Amém? Então, aleluia. E quando vão na igreja, elas têm que amarrar o lenço, têm que ter de véu, porque isso é mandamento, tudo bem. Então ela foi se confrontar comigo assim, eu disse, tudo bem, ok, saia, véu, tudo bem. E agora? Você acha que isso é o maior mandamento? Sim, é o maior mandamento, porque logo quando nós estamos na rua, o povo já dá de longe, diz, são esses que são crentes. Eu disse, tudo bem, é bonito, amém? São esses crentes, é verdade. Até aqui na firma, toda a gente vê assim mesmo, sim, deve ser crente, tudo bem. Sabe que depois veio, que acabou de desmascarar toda aquela máscara do véu, sabe como? Porque irmã biológica dela, na igreja, deixaram de falar uma para a outra. Eu perguntei, olha minha linda, agora, como é que é o negócio? Saia, véu, e vocês não concordam. Eu disse, está a ver. Vês que agora, aí só está o legalismo. Olha, a Bíblia diz, se você tem um problema com alguém, com um irmão, antes de entregar a tua oferta, primeiro trate com essa pessoa. E como vocês vão na mesma igreja, saias lindas e compridas, viu? E depois não se cumprimentam. Acha que o teu louvor, a tua adoração está chegando a Deus? Essa forma de se apresentar chegando a Deus? Ela disse, realmente eu não tinha pensado nesse pormenor. Eu disse, olha, o coração limpo é muito mais todo esse ornamento que você está declarando. Ganha coragem, vá se reconciliar com a tua irmã. Porque se você não ganhar coragem em pedir perdão ou falar com a tua irmã, mesmo que você vestir, ou disse, olha, então se formos ver que talvez a forma exterior é que define o nosso cristianismo, eu diria que as mulheres que vão estar mais na presença de Deus, as mulheres dos talibã, que até não mostram nem a boca nem os olhos, elas vêm só assim numa rede. Então disse, essas já vão estar na presença do Senhor. Agora, mesmo assim, com essa roupa, fechar tudo, quem é que fecha o coração? Quem é que consegue fechar o coração? Alguém pode me responder? Ninguém. Então, de tudo que Deus precisa trabalhar, é os nossos corpos. E a Bíblia própria diz, dá-me, filho meu, o teu, porque do coração procede as saídas da...
O que nós precisamos é Deus domesticar o nosso coração. Amém? Que Deus, amados, ricamente nos abençoe. Amém? Amém. Então, finalmente, a graça é o maior presente que podemos receber do Criador. Definitivamente, nada se compara com ela. Para terminar agora. Portanto, vamos desfrutar. Decidir viver os dias leves e tranquilos, amparados pelo favor de Deus. Amém? Vamos desfrutar isso, levar os teus dias mais levezinho, sem se complicar com tanta coisa e fica na graça de Deus. Porém, não me interprete diferente. A graça também não nos leva à libertinagem. É muito diferente isso. Amém? Porque aí quem diz a graça, se a graça de Deus posso fazer... Não. A graça de Deus não nos leva à vida de liberti. Porém, ela nos dá que é muito diferente da libertinagem. Fica de pé.